O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado, o antigo líder do PSD, Luís Filipe Menezes. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Estávamos a ver que se tinha esquecido de nós. Temos... Diga. Como eu vou dizer muitas mentiras, vou começar pela primeira. Então. Não, vou dizer a verdade. Estava a dormir. Olha, também nós gostávamos. E faz muito bem. Acho que todos estaríamos a dormir se pudéssemos. Como disse um grande filósofo, de manhã é na caminha. Que está bem. Vai correr melhor assim, a aquecer a voz em direto. Cheguei muito tarde de Lisboa. Então vamos lá, isto são 5 perguntas, recebe 5 pontos por cada resposta certa, ou então 2 pontos se pedir ajuda e acertar. A primeira é muito fácil para si. Quem foi o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia que esteve mais tempo no cargo, depois do 25 de Abril? Foi um tipo chamado Menezes. Menezes, não sei se posso considerar... Pode ser. Esteve de facto muito tempo, muitos mandatos. Há uns meses disse aqui na Rádio Observador que só numa situação limite concorria às autárquicas. O regresso está mesmo fora de hipótese. Não gostava de tentar devolver a Câmara de Gaia ao PSD? Há uns meses atrás tive de facto essa conversa com o presidente do PSD antes da crise política, numa perspectiva que na altura fazia algum sentido, ou seja, com a instabilidade que existia, o PSD ia partir para autárquicas e tinha como objetivo eventualmente lutar pelas 4 maiores câmaras do país, Porto, Lisboa, Gaia e Sintra. Bom, nessa altura, com o doutor Montenegro quase que me conseguia comover. Mas quase que conseguia. Depois, a seguir, veio a crise, acho que deixou de se falar de autárquicas. Ele agora quer lanchar comigo, ele anda a fugir. Então, mas vai sucumbir nesse lanche ou não? Eu não quero sucumbir, sinceramente, sabe? Estou muito virado para outro tipo de atividades. E olha, já agora conto-lhe um detalhe, parece quase mesquinho, mas que a maioria dos portugueses não conhecem, a maioria dos jornalistas não debate, mas que está inserido naquela lógica de que também os vencimentos são uma inibição para que algumas pessoas voltem à política ou se interessem por cargos políticos. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, aos 58 anos, reformei-me no topo de carreira da minha profissão, médico. Uhum. Se eu lhe disser que a minha reforma é o dobro do vencimento de um Presidente de Câmara, acredita. É claro que acredito. Os Presidentes de Câmara, essencialmente, eles são muito mal pagos. Mas pior do que isso, se eu lhe disser que a lei não me permite optar pela reforma, sou obrigado a optar pela dádiva do ordenado do Presidente da Câmara, é absolutamente ridículo. Bom, isso, tenho família, tenho filhos... É dissuador, é dissuador. Claro. Tenho, como qualquer pessoa, como toda a gente. Agora, é realmente ridículo, absolutamente ridículo, ainda para mais sendo uma reforma que não é exuberante, não é uma reforma do Banco de Portugal. Oi? E, portanto, é uma reforma modesta como um jornalista, mas não tenho que optar por uma ainda mais, teria que optar por uma ainda mais modesta que é o vencimento do Presidente da Câmara. Pois, isso de facto afasta muita gente. Luís Filipe Menezes, 5 pontos para começar. Vamos agora mudar de margem para a segunda questão. Sabe quem foi o primeiro Presidente da Câmara Municipal de Porto eleito após o 25 de Abril? Eleito após o 25 de Abril foi de seu nome Veloso, Aureliano Veloso. Certíssimo.
Aureliano Pires Veloso, é verdade, acertou, portanto, 10 pontos. Em tempos, o Luís Filipe Menezes também foi candidato à Câmara do Porto, na altura venceu Rui Moreira, que está de saída. Acha que Pedro Duarte é o candidato certo, neste momento, do PSD, para conseguir recuperar a Câmara do Porto? Eu acho que é um bom candidato. Acho que o Pedro é um bom candidato. Era um dos meus meninos protegidos quando eu era presidente do PSD, ele era o presidente da JSC do Porto. É um homem tranquilo, com aquela cara de menino, mas é um homem sério, que veio, que inclusivamente nos últimos anos abandonou um excelente lugar numa das multinacionais que agora quer tomar conta de tudo. Na Microsoft. Exatamente. Portanto, alguém que vai ter uma reforma pequena. Sim, mas acho que ele tem idade para fazer esse sacrifício. E vem com a sabedoria da inteligência artificial, portanto pode fazer ali uns truques, pode fazer desaparecer aquela voz um bocado rouca do Pizarro, assim, um bocado de quem tem assim umas bolas na boca de tabaco, fala um bocado grosso, e portanto talvez ele possa ganhar. E agora fazendo o balanço de Rui Moreira, acha que ele foi um bom presidente? Eu sou amigo de Rui Moreira há muitos anos, há muitos anos, e admiro em muitas coisas. Acho que ele fez coisas positivas. Ele deu, porventura, visibilidade ao Porto. Ele seguiu-se a um presidente da Câmara que estava fechado sempre nas catacumbas a contar as notas e veio para a rua e passou a ser um presidente de Câmara com exposição. É um homem com conhecimento do mundo, cosmopolita. Eu acho que ele deixa uma marca. Eu esperava dele um bocadinho mais, mas o que a marca dele que é globalmente positiva. Portanto, um balanço positivo também para o Presidente que está a acabar o mandato, o último dos mandatos. Luís Filipe Menezes, agora uma frase, vamos dar-lhe uma frase e vamos perguntar-lhe quem a disse. É uma frase recente. Há uma certa ideia de casta política que, por um lado, defende que o cidadão participe na democracia e na vida pública, mas só quem fez um curso de política. A ideia de uma casta política de quem defende que se deve participar na democracia e na vida pública, mas depois a ideia é que só quem fez um curso de política é que pode participar na vida pública. Eu acho que foi o Almirante Gouveia e Melo. Foi mesmo na entrevista que deu esta semana na CNN. Como é que é? Um Presidente da República deve ou não ter experiência política? Não necessariamente. O general Ramalhianos não tinha experiência política. Mas foi numa outra época. Foi numa época em que era preciso ter experiência militar, fundamentalmente, para nos defender dos totalitarismos que nos ameaçavam de um lado e do outro. O Almirante vai bem lançado. Eu acho que ele pegou no toque que está na moda, que é um toque à chega, mas suave, mais melodioso e mais cientista. Isto de ser antipolítica, com moderação, pega. Depois tem um mandatário que também complementa uma espécie do ouro negro, quer dizer, complementa, é mais chitãozinho e chororó, que complementa o discurso, e acho que estão na calha certa, é o que está a dar. Está a falar do mandatário Rui Rio. Esta candidatura está a dividir o PSD? Não necessariamente, porque eu penso que há pessoas do PSD certamente que estão neste momento inclinadas para o Almirante. A campanha tem sido muito forte nesse sentido, é evidente, muito eleitorado do PSD, mas a esmagadora maioria do eleitorado do PSD não estará, e dos dirigentes também não. Eu em relação à posição do Dr. Rui Rio, tenho uma posição muito clara. Eu acho que um cidadão, todo e qualquer cidadão, pode ter uma eleição presidencial a sua opção livre. Bom, eu penso é que, contudo, um presidente do PSD é uma instituição dentro do partido, nomeadamente quando está lá há muitos anos.
e, portanto, e principalmente quem enche a boca com a palavra ética a todo momento. Portanto, eu não era capaz, podia não votar ou não apoiar, não ir para a rua com a bandeira do meu partido, apoiar um candidato que me desagradasse, mas eu não ia afrontar um candidato que fosse, ainda para mais, tivesse sido legitimado oficialmente pelo meu partido. Bom, ou então fazia uma coisa, pegava no cartão, entregava o cartão ao partido e ia por outro caminho. Mas o Dr. Rui Rio está muito treinado nisso, já fez isso comigo há 12 anos, portanto tem uma enorme experiência nessa matéria. Luís Filipe Menezes, vamos à quarta pergunta e agora vamos virar aqui a agulha para os governos e, excetuando o governo de Pedro Passos Coelho em 2015, que foi o 20º governo constitucional, qual foi o governo mais breve da democracia portuguesa? O governo mais breve da democracia portuguesa talvez tenha sido o do Nobre da Costa. Está certíssimo. Certo. Um governo de iniciativa presidencial. Vai fazer o pleno. Eu acho que vai fazer o pleno. E saltar da caminha para fazer 25 pontos, que maravilha. Isto de acordar, de dormir bem, está fresco. Mas olha, eu não quero aquela viagem às Maldivas. Não, deixamos isso para outra altura. Bem, agora, Luís Filipe Menezes, não lhe pergunto se este governo de Luís Montenegro vai durar mais, em princípio irá durar, mas se terá condições para durar 4 anos. Em teoria, sim. Eu penso que não está a ser esse o hábito da democracia portuguesa. É um governo minoritário. Também já vimos que nem os maioritários em Portugal têm esse vício de durar 4 anos, esse vício da estabilidade. Há uma oposição socialista que vai ser, digamos, moderada por agora, vai ter que ser, mas eu penso que à direita o Dr. André Ventura não perderá a oportunidade num momento que considerar certo para fazer das suas malandrices. Então a solução para um governo duradouro que durasse a legislatura estaria no PS? Eu julgo que neste momento sim. Neste momento sim. E repare, por exemplo, olhando para a grande Alemanha, que motor da Europa durante décadas, nos últimos 30 anos a lógica foram grandes governos de coligação. Ou numa primeira fase com um partido que até era muito radical no pós-Guerra Fria, que eram os Verdes, e que depois se moderou. Aliás, acontece normalmente isso. Eu penso que também até o Chega, um dia quente para o governo, toda aquela rispidez se moderaria. Bom, mas na Alemanha a história de 30 anos tem sido inclusivamente de grandes coligações entre os dois grandes partidos que depois, inclusivamente nos Estados, a Alemanha é um Estado federal, como todos sabemos, nos Estados se degladiam de forma muito violenta. Nós não temos ainda essa mentalidade de conviver entre partidos diferentes que abdicam de alguma coisa a bem do bem comum. Mas eu julgo que lá para diante, se calhar isso vai ter que ser uma inevitabilidade. Muito bem, vamos aguardar. Luís Filipe Menezes, vamos para a última questão, que também estão aqui a dizer-me que é demasiado fácil e, portanto, acho que vai chegar aqui aos 25 pontos. Isto mistura cinema, mas também a sua profissão de médico. No filme A Canção de Lisboa, lembra-se certamente, Vasco Santana desempenha aquele papel do jovem estudante de medicina que vai-se perdendo bem nos prazeres das namoradas e da vida de Lisboa. Bom, ele lá acaba por fazer o curso numa célebre prova oral. A pergunta é qual é o nome do músculo do pescoço que lhe valeu aquela admiração do júri da prova. Bem, eu sou anatomista, não podia falhar. Ainda por cima. É o esternocleidomastoideu. Sem dúvida. Tinha aqui como hipótese 25 pontos. O platisma ou o escaleno anterior, portanto, mas não. Não é o Vasquinho da anatomia, mas é o médico da anatomia. Exato. Já está reformado, disse há pouco, Luís Filipe Menezes, é médico cirurgião de carreira, portanto já não exerce. Como é que olhou para esta polémica recente do CIGIC? Está-me a falar daqueles 400 milhões. Exatamente, daquele pagamento. Eu tenho sobre isso, ainda há poucos dias dizia que tinha tido a oportunidade de falar com um dos bonzos do pensamento político
na medicina portuguesa, que é o Dr. Arturo Josi. Outros que eu admiro muito também, 2 deles já faleceram, Paulo Mendo há pouco tempo, mas admiro também muito o Adalberto, que foi ministro até há pouco tempo. Não há muita gente que saiba de política de saúde em Portugal, mas os que sabem de política de saúde e que tiveram, como eu tive a felicidade de trabalhar em aldeias, de trabalhar no Marão, de trabalhar no São João, no Santo António, de trabalhar no maior hospital da Europa, no centro de Paris, eu conheço bem o funcionamento da medicina portuguesa. E isso acontece por um erro estrutural de base de gente que lidera muitas vezes a saúde com uma enorme ignorância. E a base é esta. É mentira que haja falta de médicos em Portugal. É mentira que haja falta de enfermeiros em Portugal. Portanto, como esta é mentira, à partida, esses bónus de trabalhar ao fim de semana por esses preços não devia existir. Agora, não pode acontecer o que acontece agora, que é um bloco operatório, começar a trabalhar às 10h30 da manhã e fechar às 2h30 da tarde, quando tem que trabalhar numa média europeia de 18, 19 horas por dia. Bom, isto também está ligado aos vencimentos dos próprios profissionais de saúde. Portanto, é preciso pagar mais aos trabalhadores de saúde, é preciso exigir deles aquilo que se exige em toda a Europa, acabar com uma lógica de um plurimprego obsceno, muitas vezes, pagando bem, e nessa altura não era preciso, porque esse método é um incentivo para a semana não fazer nada e trabalhar ao fim de semana. E acaba por ser um complemento ordenado para alguns de alguma maneira, posso segurar, não? Um belíssimo complemento ordenado. Olha que eu dizia já que aceitei ao Dr. Montenegro que ia para o Presidente da Câmara de Gaia. Só trabalhava ao sábado e ao domingo. É Luís uma boa Filipe ideia, Menezes, obrigado. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fez o pleno 25 pontos. Mas não vai às Maldivas. Não vai às Maldivas. Mas vai tomar agora um bom pequeno almoço, não vai? Mas pode ser. Eu sou modesto, troco as Maldivas pelas berlendas, podem manejar um bilhete para as berlendas. Obrigada Muito por ter obrigado. aceitado o convite, foi um Obrigado, gosto. bom dia. Um bom dia para si. Obrigado.